Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Cílio mais uma vez aqui falando para as turmas de terceiro ano. Bom, hoje o nosso tema vai ser um pouquinho diferente do tema abordado pela apostila de vocês, a apostila que o Seduc fornece através do seu aplicativo Aplix. Que é o seguinte, a apostila ele fala de magnetismo e tal, e antes no primeiro bimestre, no segundo bimestre falamos da eletricidade, né? Só que é o seguinte, quando ela trata do magnetismo, ela pula alguns aspectos que são importantes dentro da história do desenvolvimento daquele conteúdo, tá? Então hoje nós temos uma teoria que permite que nós construamos as coisas que são construídas para facilitar a nossa vida, desde o telefone celular até as usinas hidrelétricas e termoelétricas que usam geradores para poder produzir a energia elétrica que nós consumimos, tá bom? Então hoje nós vamos explicar especificamente como se construiu essa teoria tão importante para a física, que é a teoria eletromagnética. A sua apostila não aborda esse assunto historicamente, nós vamos abordar aqui, esse filme vai ser bem curtinho, tá bom? Então, apesar de não fazer parte diretamente da matéria da apostila, assista, porque você pode compreender um pouquinho melhor aquilo que aconteceu, porque em alguns pontos a sua apostila cita as coisas que aconteceram, sem explicar a forma como se deu a construção do conhecimento. E de repente isso pode ajudar você a compreender um pouco melhor o assunto, tá bom? Então, se escolher assistir esse vídeo, acomode-se aí na cadeira, põe o dispositivo na posição confortável e vem, bora para a aula! Ok, galera, então aqui nós vamos pegar essa abordagem aqui da unificação da eletricidade e do magnetismo. Nós estudamos eletricidade no segundo bimestre, magnetismo agora no terceiro bimestre. A princípio a gente estuda as coisas separadamente, mas na verdade, elas formam uma única área de conhecimento, que nós vamos ver agora como foi essa questão da unificação dessa área. Então, pessoal, lembrando duas coisinhas. Primeira coisinha, o magnetismo começou na descoberta da Magnésia, que é uma região da Turquia, né? Aquela região indicada naquele mapa ali, tá bom? E essa região, o que acontece? Tinha um material, a rico material, que é a magnetita, basicamente um apanhado de óxidos de ferro, ok? E o pessoal percebeu que atraía pedaços de ferro e os pedaços da magnetita em si se atraíam mutuamente ou se afastavam mutuamente, ok? Então aí começa o magnetismo. Já a eletricidade começa um pouquinho diferente, quando os pastores, principalmente na Grécia, século VI a.C., né, eles percebem que certos materiais, como a âmbar, esfregado no material, que é o pelo dos animais, começa a atrair pequenos pedaços de palha, pena e outros materiais mais leves. Mas isso não é magnetismo, isso é eletricidade. Então a eletricidade foi descoberta, na verdade, um pouquinho depois, de forma um pouquinho diferente do magnetismo. Mas também é feita descoberta acidental, nos dois casos. É claro que a gente naquela época começou a pesquisar o assunto, só que devido a várias coisas, muitas guerras, a influência da igreja durante muitos e muitos séculos, né? O que aconteceu? Houve desinteresse por parte dos estudiosos em continuar pesquisando a respeito da eletricidade e do magnetismo. Porque naquela época não tinha aplicabilidade exatamente para isso, tá bom? Somente alguns séculos depois, as pessoas começam a retornar a essa descoberta dos gregos e tocar adiante o desenvolvimento da ciência, a descoberta de novas coisas, o estudo dessas coisas que estavam pausadas, tá? E isso acontece depois do século XIV depois de Cristo. Então, século XV, basicamente, muito próximo das grandes navegações. Isso quer dizer que tudo aquilo que os gregos ficaram pesquisando, anotaram, ficou numa modo pausa entre o século III a.C. e o século XIV depois de Cristo, ou seja, por cerca de 1700, 1800 anos. Tempo pra caramba, né? Uma pausa bastante longa. Mas aí, retomando, o primeiro que retoma essa questão da eletricidade e magnetismo é o médico inglês William Gilbert. Ele publica o livro em latim, De Magnete, que é esse livro que tem a capa desenhadinha aqui, ó, como era naquela época, né? De Magnete significa a respeito do magnetismo, tá? Nesse primeiro livro, ele pega a propriedade de atração do âmbar e de alguns ímãs e sugere que a Terra é, na verdade, um grande ímã. Lembre-se, naquela época, até os navegantes europeus já usavam bússolas, tá? Muito bem. Aí estabeleceu uma distinção entre eletricidade e magnetismo. Ou seja, ele supôs que as duas coisas fossem separadas, coisas diferentes. E graças ao Gilbert, isso continuou na cabeça dos cientistas até o século XIX. Ou seja, ele ajudou a levar adiante
uma separação que na verdade, não existia. Mas que naquela época não se podia provar que não existia. A unificação dos conhecimentos mesmo acontece séculos depois, devido a algumas experiências que foram realizadas. Algumas delas até em caráter acidental. Tá? Em particular, duas experiências tiveram bastante destaque nessa questão de unificar as duas teorias da eletricidade e magnetismo. A primeira dessas duas experiências foi o experimento de Oersted. O dinamarquês Hans Christian Oersted, professor da faculdade de Copenhague, que é a capital da Dinamarca, okay? Século XIX, tá? Ele passou corrente elétrica num fio próximo a uma bússola. Aí ele percebeu que, olha aqui, compass em inglês é bússola, tá? Então o cara faz o quê? Quando liga ali a bateria, a agulha da bússola muda de direção. Espera aí. A bússola funciona baseada no magnetismo. A eletricidade que passou ali reagiu com o magnetismo. Isso quer dizer que a corrente elétrica, para desviar a agulha da bússola, produziu um campo magnético. Era a primeira vez que alguém percebia esse efeito. A conclusão do Christian Oersted foi então um alerta para os outros cientistas. Opa, peraí, tem uma relação aí? Vamos pesquisar então mais a fundo essa relação. Então outros cientistas passaram a partir desse momento a pesquisar outras interações entre eletricidade e magnetismo. Mas o foco principal era inverter isso. Como assim? O Hans Christian Oersted ele descobriu que a eletricidade produz um efeito magnético. Será que era possível produzir um efeito elétrico a partir de um objeto magnético? A resposta era sim. Quem descobriu a resposta foi o Faraday. Michel Faraday, que era, na verdade, britânico, ok? E nem era professor, nem era engenheiro. Era um cara que fazia práticas em sua... como se fosse uma garagem, né? Em seu laboratório improvisado, com a eletricidade. E quando começou a questão a respeito do magnetismo, ele passou também a fazer experiências com o magnetismo. Não é que ele descobriu que expondo o fio condutor a um campo magnético, olha a palavra, variável, um campo magnético que muda de valor, ele descobriu que poderia induzir uma corrente elétrica? Rapaz, o que isso significa? Isso significa que o cara conseguiu produzir eletricidade a partir do magnetismo e invertendo, assim, a experiência de Oersted, que era o foco principal dos cientistas na época que ele conseguiu fazer isso. Tá bom? Então, a conclusão dele é que o fluxo magnético em um condutor, quando muda, quando varia, quando sofre alguma alteração, produz uma corrente elétrica induzida na superfície desse condutor, o que era muito interessante para a época. Então, só relembrando as duas experiências. O Oersted descobre que quando mexe com eletricidade, a bússola muda. Tanto nessa figura aqui quanto nessa figura, você pode perceber isso. Então, eletricidade, corrente elétrica, cria um campo magnético. E o Faraday descobre que quando você cria um campo magnético variável, por exemplo, um ímã se movendo, né, você cria uma corrente elétrica que pode ser detectada por instrumentos, como por exemplo amperímetros. Tá? Ou seja, cria-se corrente elétrica a partir de um fenômeno magnético. Tá? E isso pode ser visto também quando você tem uma lâmpada que acende quando o ímã vai e volta ao redor de uma espira circular ligada a ela. Ou seja, cria uma força eletromotriz, uma voltagem, criando assim uma corrente elétrica capaz de acender a lâmpada. Então essas duas experiências foram o primeiro item para se começar a falar sobre uma unificação entre eletricidade e magnetismo. Foram os dois primeiros, mas não os únicos. Ao longo de 2 décadas, muitos estudos foram produzidos, muitas experiências foram feitas em prol de levar mais a fundo essa questão da unificação. E, em particular, tiveram maior destaque as experiências ou os desenvolvimentos e os seguintes cientistas que eu vou passar aqui. Aqui a lei de Ampère, que define o valor do campo magnético criado por um condutor. Então ele basicamente cria a regra matemática que descreve como é o campo magnético criado por uma corrente elétrica. A lei de Lenz, Ampère era francês, Lenz alemão, tá? Identifica o sentido da corrente elétrica produzido em um condutor quando tem uma variação de campo magnético, descreve matematicamente esse fenômeno também.
E a lei de Neumann-Faraday, Michel Faraday, o inglês, Neumann, que é alemão também, tá? Prediz o valor da força eletromotriz criada pela variação do campo magnético. Então, o Lenz cria a regra para determinar em que direção o campo magnético é criado, ou a corrente elétrica, melhor dizendo, é criada, e Neumann completa o trabalho de Faraday, determinando a equação para calcular o valor dessa corrente elétrica. Então, esses trabalhos aqui tiveram muita influência na unificação das teorias. Bem, pessoal, finalmente chegamos aqui à teoria eletromagnética de Maxwell, que foi o cara que elaborou a teoria unificada, tá? Ele basicamente unificou os fenômenos elétricos, magnéticos em uma única teoria. Ele fez isso estabelecendo as conexões pelas teorias da época, desde as teorias oriundas das experiências de Oersted e Faraday, até os desenvolvimentos matemáticos, como nós vimos agora, elaborados por Lenz, por Ampère, né? E também por outros matemáticos como Gauss, por exemplo. Ok? Esse cara, na verdade, o Maxwell, James Clerk Maxwell, ele era britânico, esse cara demonstrou que todos os fenômenos elétricos e magnéticos poderiam sim ser explicados por um conjunto de apenas 4 equações, que ficaram conhecidas como as equações de Maxwell. Vou chegar aqui um pouquinho para o lado, para você ver quais são essas equações. Elas estão aqui, tá? Se você não está entendendo nada das equações, não fique chateado. Essas equações estão numa matemática que a gente não aprende no ensino médio. Aprende só a nível de faculdade. Então é uma matemática muito aprofundada. Tá bom? Eu basicamente posso interpretar para você que a primeira equação diz que a variação numérica do campo elétrico produz um fluxo magnético. Que a variação vetorial do campo elétrico produz a variação temporal de um campo magnético. A terceira equação me diz que a variação ou a mudança somente numérica do campo magnético produz efeito nenhum, mas que a variação vetorial do campo magnético, essa produz o efeito. Produz o efeito da variação temporal do campo elétrico. Tá? Então essas 4 equações explicam todos os itens concernentes à unificação dessas duas teorias. Apesar de terem uma explicação microscópica um pouquinho diferente, a eletricidade vem das cargas elétricas e o magnetismo nos materiais magnéticos como os ímãs vem do fato dos spins desses elétrons nos átomos estarem alinhados, então são causas um pouquinho diferentes, mas a relação matemática entre elas é inegável. E além de ser inegável, cria alguns efeitos bastante legais, né, que são as suas consequências. Então, por exemplo, ímãs não são mais a única fonte de campo magnético, porque ímãs podem ser naturais ou artificiais, mas correntes elétricas também criam ímãs. Então você pode gerar ímãs que são controláveis em seu valor e também na sua funcionalidade, que são chamados eletroímãs. Na outra via, no oposto, você pode criar campos magnéticos variáveis que geram corrente elétrica. E isso é o princípio que está presente na construção dos geradores. Os geradores são um dispositivo usado nas usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares, eólicas, para produzir energia elétrica. A única forma de produção de energia elétrica que não usa gerador é a energia solar. Okay? Todas as outras usam, em algum momento da produção, os geradores para produzir movimento, para aproveitar o movimento para produzir energia elétrica. Então, galera, com isso a gente encerra essa questão histórica do desenvolvimento da teoria que unificou os campos do conhecimento da eletricidade e do magnetismo numa única coisa, que é a teoria eletromagnética. É claro que essa teoria tem muito mais coisas, a nível de faculdade você aprende isso mais aprofundadamente, não cabe a nós falarmos aqui, mas cabe a nós falarmos que essa teoria unificada, ela desembocou em várias coisas importantes para a humanidade. Então, através da teoria eletromagnética, por exemplo, foram descobertas as ondas eletromagnéticas e através dela nós podemos ter hoje os telefones celulares, as redes Wi-Fi e um monte de outras coisas bastante legais, né? E também através da teoria eletromagnética você foi capaz de criar os motores elétricos que estão presentes desde a bomba d'água até os carros mais atuais, né? Também capaz de criar os geradores elétricos, que são basicamente ainda a forma mais comum de produzir energia elétrica. Ok, pessoal? Então por hoje foi isso, tá? Obrigado pela sua audiência, tá? Fiquem com Deus todos vocês, uma ótima semana e até a nossa próxima aula, pessoal. Lembrando para você que
que se você quiser assistir os outros vídeos ou puder assistir os outros vídeos de magnetismo, aqui embaixo vai estar o link para esses outros vídeos explicando aí coisas que a apostila do Aplix não explica tão bem. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!